voltamos. Fui ali na Ribeira, tomei um sorvete, voltei aqui para continuar estudando o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia com você, tá certo? Não, eu ouvi, você falou o quê? Que eu fui também na pizzaria ali, ao lado da sorveteria? Não fui, não. Eu vou quando você estiver lá, quando você tiver passado e me chamar para ir, porque com certeza eu vou com você, tá certo? Vem aqui comigo. Bom, no bloco passado, né, nós tínhamos terminado exatamente aqui, nessa agregação aqui, não foi? Na agregação em que o policial militar toma posse, né, num cargo eletivo, ele se candidatou a um cargo eletivo e ele conta com mais de 10 anos de efetivo exercício. Não foi isso? Ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte com 10 anos ou mais de serviço. No caso, essa agregação conta-se a partir do momento do registro da sua candidatura até a diplomação. Ou então, se houver regresso, o seu regresso, né, à Polícia Militar, caso você não tenha sido o quê? Eleito. Beleza? Foi assim que a gente terminou o bloco passado. Muito bem, nesse bloco nós vamos voltar ao assunto. Nós estávamos estudando as situações institucionais da Polícia Militar. Nesse momento nós vamos estudar acerca, né, das disposições, né, do Estatuto relativas aos excedentes. Que é uma outra situação também pela qual o policial militar pode estar, sim, né, diante do seu organismo policial militar, né, e previsto essa situação prevista no nosso Estatuto. Olha, com você como excedente, essa situação também é uma situação transitória, não é? Já pensou você tá seu nome lá na boca de alguns, não é? Aí da mídia, não sei quem, tá excedente, e que bate na mesa, faz aquela confusão, não é? Você, a Polícia Militar do Estado da Bahia tem 34.900 excedentes. Já pensou a situação para o nosso governador, para o nosso estado? Então essa situação é uma situação transitória. A primeira coisa que você tem que saber é que essa situação, você como excedente do quadro, você está transitoriamente como excedente, tá certo? É uma situação transitória e nesse caso o policial militar ocupará a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica e receberá o número que lhe competir, em consequência da primeira vaga que se verificar. Meu querido, ninguém é administração pública, quem é o governador que quer quadro em excesso de funcionário público, pelo amor de Deus, nesse país. Isso não tem condição de existir. Nós somos um país probo, um país honesto, de governantes honestos, enfim, né? Tudo aquilo que você já conhece de maravilha desse país. Então, não é possível, não é plausível, não é razoável que se tenha um policial militar na situação de excedente. No caso, assim que abrir a vaga, você volta, não é? Volta a ocupar, né, a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na sua escala hierárquica. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Porque excesso não é nada bom. Tá certo? Excesso, nesse caso aqui, não é nada bom. Para isso nós temos lei de responsabilidade fiscal, para isso nós temos, enfim, uma série de institutos jurídicos que tentam coibir exatamente essa situação na administração pública. Tranquilo? Nesse caso de excedente, o policial também é considerado em atividade, tá certo? E a ele também se aplicam todos aqueles requisitos legais, né, de igualdade, de condição, e sem nenhuma restrição às normas, não é? Então você tem que obedecer tudo aquilo que você já conhece, as normas, as disposições regulamentares, etc. Por quê? Porque você é considerado para todos os efeitos legais como serviço, né, em efetivo serviço. Então, nesse caso, o policial militar será considerado para todos os efeitos legais em efetivo serviço, e a ele se aplicam, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, as normas para indicação para o cargo policial militar, curso ou promoção. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Luciana, e se eu for promovido por bravura e não houver vaga? Ô, meu amor, se você for promovido por bravura e não houver vaga, você vai ocupar a primeira vaga que surgir.
e vai deslocar o critério da promoção, tá certo? Seguindo para a vaga seguinte. Porque você foi promovido por bravura. Ser promovido por bravura é para poucos. E com certeza há de ser para você. Então, se você é promovido por bravura e não há vaga, a primeira vaga que surgir vai ser ocupada por você. Ocupada por você. E você vai deslocar essa sequência, tá certo? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui sobre isso, vamos ver? Neste caso, o policial militar que tiver sido promovido por bravura, tá aqui, tiver sido promovido por bravura, não é isso? Sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte. Porque você, nada mais, nada menos, foi promovido por bravura. Beleza? Luciana, como é que eu sou considerado um excedente? Olha, o policial militar, aqui, o policial militar que, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação e seja revertido, lembra? Lembra o bloco passado, tá certo? Lá na nossa aula, quando nós terminamos com a reversão, lembra? Então, veja, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação e ele seja revertido ao respectivo quadro, porém sem vaga, estando mesmo com seu efetivo completo, então você vai ser considerado um excedente, porque o policial militar não perde a sua vaga, a não ser por sentença judicial transitada em julgado, estável, né? Toda aquela situação que nós estudamos em direito constitucional, avaliação periódica de desempenho, enfim. Então, é raro, não é qualquer situação que faz com que nós possamos perder o nosso cargo, porque nós temos uma coisa que muita gente procura, que ainda é a tão sonhada, o quê? Estabilidade, tá certo? Então, veja, você é considerado excedente quando o motivo que determinou o seu afastamento, a sua agregação, ela deixou de existir. Então, você reverte aos quadros da administração, da Polícia Militar, porém, não tem vaga. Então, nesse caso, você é considerado como excedente. Excedente. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Também será considerado excedente o policial que seja promovido por bravura sem haver vaga. Porque havendo vaga, você vai ocupar a primeira vaga e aí desloca o quê? Desloca a sequência da promoção. Beleza? Tranquilo até aqui? Muito bem. Também o policial militar, sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, você ultrapasse o efetivo do seu quadro em virtude da promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição. Porque foi preterido em relação a você. Se o policial militar, ele é mais antigo, tá certo? E você foi promovido sendo o mais moderno, e aí quando a gente observa essa situação, você vai ficar como um excedente. Porque existe ali uma precedência, tá certo? Beleza? Que foi preterido, um policial que foi preterido. Ele deveria ter sido promovido antes de você e não foi. Quando ele vai ser promovido, acontece que não tem vaga. Então você vai ser considerado excedente, porque você é o mais moderno da respectiva escala hierárquica. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Também, se você é um policial reformado, e os motivos que levaram à sua reforma também se tornaram insubsistentes, tá certo? E você retorna a este quadro, e estando esse quadro completo, você é considerado como um policial, o quê? Excedente. Olha aqui, tendo cessado o motivo que determinou a sua reforma por incapacidade e retorne ao respectivo quadro, estando este quadro com seu efetivo completo. Neste caso, você será considerado um policial excedente. Tranquilo até aqui? Então, nós já vimos a hipótese de agregação, nós vimos agora a hipótese do excedente e vamos voltar ao assunto. Vamos voltar ao nosso assunto. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de policiais militares que estão em atividade. Nós falamos dos policiais de carreira, dos convocados, nós falamos dos agregados, dos excedentes e nesse momento nós vamos falar dos ausentes e desertores. Nós vamos falar dos ausentes e dos desertores, Luzinha. Muito bem. Bom, o que é um policial ausente? Primeira hipótese, primeira coisa que a gente tem que saber é
Quais são as hipóteses em que um policial ele é considerado ausente? Qual é a hipótese que se considera um policial ausente? Vamos ver aqui? Vamos ver se nós temos alguma coisa na nossa lâmina? Vamos ver. Bom, o policial militar, que por mais de 24 horas, por mais de quantas horas? 36 horas? 48 horas? 8 dias? Não. Para ser ausente, o policial militar que por mais de 24 horas deixe de comparecer à sua organização, sem comunicar o motivo do impedimento, é considerado ausente. Por mais de quantas horas? 24 horas. Por mais de quantas horas? 24 horas. Policial militar que deixa de comparecer ao PM, sem comunicar o motivo, sem comunicar à autoridade competente o motivo deste não comparecimento, passaram-se 24 horas, esse policial militar é considerado ausente. Claro que ele vai ter que responder, perante a sua autoridade, perante o seu organismo policial militar. Porque você sabe que, enquanto servidor, o mínimo de obrigação que você tem é cumprir os regulamentos, as normas, as disposições legais. E você sabe que, em virtude da hierarquia e da disciplina caracterizadoras da sua atividade, é fato que você precisa se comunicar, sim, ao seu superior, à sua organização, ao seu organismo policial militar, à sua instituição, melhor dizendo, porque você está ali ligado, hierarquicamente, vinculado juridicamente a ela. Tá certo? Então, o policial militar que deixa de comparecer à sua organização policial militar, né, sem comunicar o motivo desse impedimento, o motivo pelo qual ele não compareceu, e passaram-se 24 horas, você é considerado um ausente. Além do que, imagine você se ausentar da OPM na qual você serve, simplesmente sem licença, e é lá que você deve permanecer, com a obrigação de permanecer lá, entende? Você se ausentou, sem comunicar, sem pedir licença, não é? E simplesmente deixou, não vou não. Sai e acabou. E por mais de 24 horas, você permanece lá. Você vai ser considerado o quê? Um ausente. Policial militar que por mais de 24 horas ausentar-se sem licença da OPM, onde serve ou no local onde deva permanecer, é considerado desertor, extraviado, é considerado o quê? É considerado ausente. É considerado ausente. Outra possibilidade, o policial militar, que por mais de 24 horas deixa de se apresentar no lugar designado, fim do prazo do trânsito ou de férias. Você tem sua guia de trânsito, não é? Você comunica à sua autoridade, você comunica ao seu superior que você precisa se ausentar de tal hora, de tal dia a tal dia. E que vai voltar a tal dia, termina as suas férias, dia 30, você volta e você simplesmente por mais de 24 horas não comparece. Você é considerado o quê? Ausente. Por quê? Porque você tinha que voltar naquele respectivo período, naquele respectivo dia, e assim você não o fez. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então, o policial militar que por mais de 24 horas deixa de comparecer, de se apresentar no local designado, fim do seu trânsito, né, o prazo do trânsito ou das suas férias, também é considerado um ausente. Beleza? E se você estiver cumprindo pena? Bom, no término do cumprimento de pena, você tem que se apresentar à sua autoridade competente. Tem ou não tem? Tem. E aí, terminou o cumprimento da pena e por prazo, né? E por mais de 24 horas, você deixa de se apresentar a essa autoridade. Você é considerado o quê? Um ausente. Vamos ver se tem essa hipótese aqui? Tem. O policial militar que por mais de 24 horas deixar de se apresentar à autoridade competente após o término do cumprimento de pena será considerado ausente. A prova vai colocar que você é um desertor, vai considerar que você vai ser agregado, vai considerar que você vai ser ausente. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Luciana, e se por acaso eu estiver agregado, tá certo? Se por acaso eu deixo de comparecer, deixo de me apresentar
a autoridade competente, não é? Após a cassação ou o término da minha licença ou agregação, tá certo? Ou ainda no momento em que é efetivada a mobilização, né? Declarado o estado de defesa ou o estado de sítio, não é? Aquela mobilização que a gente tem que fazer e eu não compareço por mais de 24 horas, acontece o que comigo? Você vai ser declarado o quê? Ausente. Vamos ver se tem essa possibilidade aqui? Tem, aqui tem. Aqui, ó. Policial militar que por mais de 24 horas deixar de se apresentar à autoridade competente após a cassação ou término de licença ou agregação, ou ainda no momento em que é efetivada a mobilização, declarado o estado de defesa, do estado de sítio ou de guerra, e não se apresenta, você aí vai ser considerado um ausente. Pessoal, dá uma pausa aqui rápida. Olha, aqui você está estudando o nosso estatuto, o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. A prova pode vir a literalidade da lei, que é o que está aqui, né, o que está no seu regimento, ou, perdão, no seu estatuto, como também pode contextualizar. João, policial militar do estado da Bahia, deveria comparecer em férias, deveria comparecer ao OPM no dia 30, né, de novembro, às 14 horas. Passaram-se 24 horas e ele não compareceu. Neste caso, João, 2 pontos, letra A, será agregado, será considerado desertor, extraviado ou ausente, letra D, ausente, tá certo? Então é por isso que é preciso conhecer as disposições do estatuto, porque caso venha a literalidade da lei, você acerta. Caso venha também contextualizado, você também acerta. Afinal de contas, você estuda aqui no LAC e a gente está aqui à sua disposição. Beleza? Vamos ver aqui, vamos ver. Tem mais alguma hipótese? Será que a gente tem mais alguma hipótese em que o policial militar seja considerado ausente? Tem. Imagine que vai partir um comboio. Hoje, né, às 13 horas, 14 horas, né, nós vamos partir em comboio, não é? E aí você não comparece no momento da partida do comboio. Tá certo? O que é que acontece? Veja que aqui não tem mais essa questão das 24 horas. Você tem um momento em que você tem que comparecer. E você simplesmente não comparece. O policial que deixar de se apresentar no momento da partida de comboio, que deva integrar por ocasião do deslocamento da unidade em que serve, você não compareceu, você tinha aquela obrigação, você não justificou, você é considerado um ausente e vai responder nos termos do estatuto por isso. Tá certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Luciana, e passadas essas 24 horas, passado esse prazo de 24 horas? Bom, meu querido, eu falei para você que você deve eventualmente responder, porque nós temos as responsabilidades civil, penal e administrativa, que podem ser acumuladas, que nós vamos estudar também aqui nas nossas aulas. Então, passado esse prazo das 24 horas, todas as providências, não é, serão tomadas, né, a fim de que se possa efetivamente comprovar ou não os motivos, não é, pelos quais você simplesmente não compareceu. Você pode ter sido abduzido pelos ETs de Varginha, não é? Então você tem que justificar. Foi uma coisa assim absurda, tá certo? Mas se não for absurdo e você não justificou, se você é declarado ausente, você vai ter sim que responder, porque você tem a responsabilidade civil, penal e administrativa, que o estatuto também estabelece, que você também vai ter que estudar. Então vamos ver? Passado, olha aqui, decorrido o prazo de 24 horas, serão adotadas as providências cabíveis para averiguação da ausência, observando esses procedimentos disciplinares respectivos no estatuto e ou os procedimentos criminais, né? Previsto no estatuto, né? Os procedimentos aí previstos na norma penal. Você tem aí nosso direito penal militar, o nosso direito penal militar. E dele a gente vai ter que se valer um pouco aqui, porque o próximo, né, policial a estudarmos serão os desertores. E para isso nós vamos relembrar rapidamente, porque não é o tom do nosso assunto aqui, algumas disposições acerca do direito penal militar. A deserção é um crime contra o serviço militar e o dever militar. Verdadeiro ou falso?
verdadeiro. A deserção é um crime, sim, contra o serviço militar e contra o dever militar. Qual é o conceito, então, portanto, da deserção? Qual é o conceito da deserção? O conceito da deserção, a gente pega ali um pouco, não é? Da doutrina norte-americana, do direito americano, não é? É aquela ausência não autorizada do serviço militar por parte de um oficial ou de um soldado com a intenção de não mais voltar. Esse é um conceito, não é, de deserção. O conceito de deserção é uma ausência não autorizada do serviço militar. Você deve ter estudado com a sua professora, seu professor de Direito Penal Militar. Estou trazendo aqui algumas coisas, porque agora nós estamos estudando os desertores. Quais são os desertores? Quem é considerado desertor para efeito do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia? Então, eu vou trazer algumas disposições sobre o direito penal militar para que a gente possa tão somente rememorar essas hipóteses aqui. Então, é uma ausência, né, injustificada. E a definição legal, portanto, Luciana? A definição legal você encontra no artigo 187, quase eu falei com o meu sotaque de baiano. Você está dizendo que eu tenho sotaque? Olhe, estou de olho em você, viu? Venha cá. Então, a deserção está ali no artigo 187 do Código Castrense, do Código Penal Militar. E o Código Penal Militar exatamente nos explica que ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Por mais de 8 dias. Veja, passou o momento que você devia se apresentar. Passaram 24 horas, você é ausente. Muito bem. Mas agora você está ausente por mais de 8 dias. Aí você estudou com o professor de Direito Penal Militar, com a professora de Direito Penal Militar, aquele período de graça, tudo aquilo que você estudou lá em penal militar, não é isso? Então, passaram-se 8 dias, mais de 8 dias de ausência, você é considerado desertor. E a pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E se oficial, sendo você um oficial, a sua pena será agravada na conformidade do artigo 73 lá do Código Castrense. Tranquilos? Mas como a gente aqui não está dando penal militar, eu só estou trazendo algumas disposições para o nosso estatuto para que a gente possa rememorar essas disposições. O que é que a gente pode falar sobre isso ainda, Luciana? Isso para a gente entrar ainda nos desertores, no código, no nosso estatuto. Bom, momento consumativo da deserção. Quando é que se consuma a deserção? Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional.
Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.